Boa tarde a todos e vamos começar a falar do Mengão, porque no duelo rubro-negro deu Flamengo, o Mengão venceu o Sport no Maracanã. Vamos conferir. No Maracanã, o jogo começou com bastante movimentação do Flamengo no ataque, mas foram apenas tentativas. O Sport apertou bem na marcação. As melhores chances foram com Marcão de cabeça para o Leão e com Pedro aos 27 também de cabeça. O Mengão voltou melhor na segunda etapa e isso refletiu no placar. Em apenas 9 minutos veio a vitória. Primeiro com Pedro, vivendo um belo momento com a camisa rubro-negra. Após o escanteio, o zagueiro Gustavo Henrique ampliou. O terceiro gol foi de novo com Pedro, vivendo uma noite mágica. Ele recebeu na pequena área, dominou de peito e marcou. Final, Flamengo em segundo na tabela 3. Sport 0. Mais um programa aqui para eu exaltar o Pedro. Pedro, vou falar um negócio com você. Boa tarde, menino. Thiago Franklin, que já é praticamente um sócio nosso aqui. Boa tarde para você também. Sócio proprietário. Eu sócio torcedor, não sei como que eu posso ser enquadrado. Melhor proprietário. Aqui. Me vota. Proprietário. Que o proprietário vota, né? Enfim, apoia chapas. Ô, Pedro, mais uma vez eu vou te elogiar e falar uma coisa séria contigo. Séria mesmo. Você, se estivesse em qualquer clube do Brasil, você seria titular absoluto. Grêmio, Palmeiras, Corinthians. É com você, Pedro. Ué, tô pensando que você tá alfinetando o Pedro Certezas. E agora não, que eu reparei Pedro que você Certezas, tá falando do eu já vou Flamengo, explicar por que ele não tá aí. Daqui a pouco eu explico. Jogando muito, né? Você tá jogando muito. E aí a gente tem... É porque agora o Gabigol tá lesionado. Mas no retorno do Gabigol, provavelmente vocês vão ter que fazer uma dupla. Porque você não tem condição de sentar banco de reserva. Tecnicamente, talvez um dos melhores atacantes aí no Brasil, né? Verdade. Merecidamente já tem uma vaga na seleção, mas deixa quieto, é melhor nem falar nada para não desfalcar o time. Eu tô bem, tô num momento bom, lá eu vou sentar apenas no banco de reservas. Então, pô, tô feliz com o momento. O Flamengo jogando bem, para quem duvidava do Domi aí, era um jogo que ele estava pressionado, né? Porque os outros que estavam na beira do gramado acabaram vencendo. E ele, como estava fora, estavam falando que o problema era ele. Verdade. E agora a gente provou que não, que o time está bem demais. E quando o Gabigol voltar, a gente faz a dupla aí, eu faço 2, ele faz 3, aí depois ele faz 1, dá assistência. A gente se ajuda em campo, pô. Hoje nem tem piada não, é mais a imitação mesmo e essa análise básica do Foi jogo. boa a sua análise, Pedro, eu gostei. Gostou? Casimiro, ele falou da seleção brasileira. Ele, na verdade, não sei se todo mundo lembra, né? Quando ele era do Fluminense, que ele sempre jogou muito, ele foi convocado para a seleção. E então ele se machucou na mesma semana. Problema sério no joelho, né, Fernanda? Poxa, Pedro, mas... E tudo. E aí entrou um cara que simplesmente... Aí eu não posso... Pedro, eu sou muito sua fã, infelizmente, porque eu não queria ser sua fã. Eu sou muito sua fã. Mas eu sou mais fã desse outro cara que entrou no seu lugar. Aliás, Richarlison me nota. Eu sou muito fã do Richarlison. Aí entra o Richarlison no lugar do Pedro na seleção, Casimiro. E aí, coitado também, né? Como é que a gente faz esse troço, esse trelelê? É complicado, assim. O Pedro deu um baita azar. Eu lembro quando saiu a notícia que ele tinha sido convocado, todo mundo ficou muito feliz por ele. Pois é. E hoje, quando a gente fala que o Pedro é um dos caras que tem uma grande chance de ir para a Copa de 2022... que é um centroavante que tem característica que o Brasil hoje não tem. Não tem. Gabriel Jesus não faz essa função, o Richarlison não faz essa função. Não tem. Eles podem fazer, mas eles não são um 9 de ofício, o 9 que Firmino você também não, né, Casel? Firmino não sai mais. É porque, na verdade... É Fred, né? Modelo Exato, Fred. exato. Mas ele gols. é engraçado, né, que eu sempre falo aqui, que ele é o 9... verdadeiro, porque tem esse negócio de falso 9 hoje, que a maioria dos 9 hoje são falso 9. Ele é o 9 Alguns são falsos na realidade, né? É verdade. Falsos, ele é o 9 verdadeiro, né? O 9 da nossa geração aqui, que a gente cresceu com esse 9 em campo. Só que ele é um 9 moderno. Então, assim, ele tem tudo que um 9 já tinha, mas ele mistura, e talvez até um pouco da juventude, né, Casimiro? Que isso ajuda também. Se a gente pegar o Fred novinho... Não necessariamente ele precisa, depende obviamente da fase que ele for chegar na Copa, ainda falta um bom tempo, mas ele não precisa necessariamente ser titular, por exemplo. Ele pode ser um jogador que entre para fazer uma função específica num momento específico. Então, por exemplo, Brasil e Bélgica, a gente está perdendo de 2-0, a gente precisa de um fazedor de gols, a gente precisa de um 9 de ofício, coloca o cara dentro da área.
Vamos tentar buscar essa jogada, entendeu? Assim como a gente precisou. O domínio dele. E não tinha. Ele é muito bom. Muito bom. Thiago Franklin, você ontem falou do meu amigo Jair Ventura, né? Que vocês não são melhores amigos no Facebook, não, né? Nós nos damos bem. Não, mas não são melhores amigos. Eu gosto quando ele fica assim, ó. Assim, na beira de campo. Isso aqui é muito legal, né? Quando ele tá mexendo nos bíceps, tríceps, tá assim, vocês fazendo essa... É muito legal esse exercício que ele faz. A vida não foi boa pra ele, né? Eu espero que se repita no domingo. Porque o próximo adversário do Sport é o Botafogo. Eu espero que se repita no domingo. Mas aconteceu, mas o primeiro tempo, a gente estava até conversando em off aqui, no primeiro tempo o Sport suportou bem o Flamengo. Teve uma grande chance com o Pedro, que o Lucas Poli fez uma defesaça, uma cabeçada na pequena área, perdão. Foi a única chance do Flamengo praticamente no primeiro tempo. Isso. O Sport suportou bem, saiu. O próprio Thiago Neves fez um bom primeiro tempo. E no segundo tempo só deu o Flamengo. Aconteceu aquilo que o Sport sempre faz. As linhas muito lá atrás, chamando o Flamengo, que é um time que tem uma qualidade superior, e aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E furou 3 vezes. E furou o Flamengo rápido, furou rápido. Minutinhos, 3 gols em 15 o Sport normalmente chama os adversários. Só que o primeiro tempo do Flamengo não foi bom. O Sport conseguiu suportar. O problema é que às vezes o Sport consegue suportar 2 tempos, ainda mais um time como o Flamengo. Mas, um detalhe, cara, importante, o Flamengo, ele estava caindo muito no segundo tempo e agora parece que está voando fisicamente, porque o segundo tempo do Flamengo é bem mais intenso. O Domi, inclusive, pede para o time avançar, mesmo ganhando de 3-0, ele fala, vamos tocar a bola, mas vamos. Ele está sempre incentivando e essa é a diferença. Acho que fisicamente o Flamengo está bem melhor e está crescendo no segundo tempo, né? Foi assim no último jogo, foi assim agora contra o Sport e feliz pela evolução aí do time. E tem um detalhe, o Flamengo, essa crise da Covid, né, que poderia ser para qualquer outro time do futebol brasileiro algo trágico, para o Flamengo foi muito bom. Já tem, na minha opinião, o melhor elenco do Brasil e descobriu uma molecada sensacional. O Hugo Neneca hoje, para mim, ele é o reserva ultrapassou o outro goleiro do Flamengo. O César e o Gabriel, né? O César e o Gabriel. Hoje ele é o reserva imediato e pelo peso da torcida, se o Diego Alves falhar 1 ou 2 jogos, o Neneca vai acabar assumindo a titularidade. O moleque ia ser titular. O moleque ele mostra o seu futebol. Ele é um muito bom goleiro, tranquilo. Pra quem já jogou no gol, como eu joguei, já fui um excelente goleiro. É verdade esse bilhete? Olha, eu joguei salão, né? Jogou no gol, Fernando. Fui colocado ali. Não quero sair, joguei no gol, já coloquei luvas. Mas assim, ele é um goleiro que passa muita tranquilidade e é muito jovem. E vai acabar indo até para a seleção olímpica, se der mole. Já foi convocado para a seleção principal, pelo Tite, para fazer ali alguns treinamentos e acaba virando um dos favoritos para ser o goleiro para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Tiagão, eu tenho uma informação de agora. No Plim Plim, deixa eu falar uma coisa aqui. Rapidinho que falar com a minha equipe. Falar com a minha equipe aqui rapidinho, tá, menina? Lá no Plim Plim, quando tem um negócio de plantão, não é isso, Casimiro? Tem uma música, um troço assim com um negócio que roda, né? Ô, Jesus, tem alguma música que chame bastante atenção que a gente pode usar agora sempre? O plantão do SBT Esporte tem? Ô, Jesus, te peguei de surpresa, né? Eu vou dar uma enroladinha aqui enquanto você tá pensando aí na música. Ele tá pegando a música, que é uma... E aí eu tô falando uma coisa assim, vou soltar essa música e vou dar uma informação de agora, desse segundo... Casimiro já está sentado porque é sobre o seu time. Ô, Jesus, você achou a música? Senão eu vou sem a música mesmo. Toda vez que... Pô, gostei, foi bem, hein? Porque é uma coisa mais leve, né? Um negócio mais... Gostei. Toda vez que tocar essa música é o nosso plantão. Uma notícia de agora é uma notícia séria, tá, gente? O Ramon Menezes acabou de ser demitido. Não é mais o treinador do Vasco da Gama. Epa! Chegou ao fim o ramonismo, Casimiro. Isso é sério, gente. É uma notícia de agora. Algo que... não vou dizer que era esperado, mas que não era improvável, né? Mas era a melhor opção pra você, Casé? Então, Fernanda, qual que é a melhor opção do Vasco? Não sei, tô perguntando. Assim, não tem o que fazer, Fernanda. O Vasco acabou se tornando um time previsível ao longo da temporada, que ainda é muito curta. O Vasco começou muito bem o Brasileiro, aproveitou o seu momento. Com o Ramon Menezes, isso foi ótimo. O Vasco somou pontos no início, que a gente fala aqui, né? Os mesmos pontos do início valem os mesmos 3 no final.
Então o Vasco aproveitou esse momento, ganhou de alguns adversários difíceis, Ceará lá fora, ganhou do São Paulo, tirou pontos do Grêmio, ganhou do Botafogo, que é um clássico, um jogo duro. Mas eu acho que o Vasco, no fim das contas, se tornou um time previsível. Ponto. O Vasco tem uma proposta de jogo que não consegue executar com o elenco que tem. As ideias do Ramon são ótimas, mas com o elenco que o Vasco tem, o Vasco precisa de um treinador pragmático. O Vasco não pode ser um time que tenta sair jogando a todo custo, tenta jogar bonito. Eu falo aqui, eu sei que, obviamente, o Vasco é um time profissional e um time gigante, mas existem situações, existem jogos, existem momentos que você precisa admitir sua inferioridade. Você precisa jogar recuado, você precisa jogar num contra-ataque. O Vasco tem um time rápido, o Vasco tem um matador. Por que o Vasco nunca jogou no contra-ataque? Eu acho que o Vasco pode variar seu jogo, o Vasco pode tentar alternativas e o Vasco ficou muito preso ao esquema de jogo que era o do Ramon, que tem ideias ótimas e que talvez tenha sido até bom, Fernanda, para o Ramon, porque você vai esperar chegar agora no Clássico contra o Flamengo no sábado? E se ele perde? Então, eu acho que teve um peso, tá, Cazé? Eu acho que esse clássico, próximo jogo, é um clássico contra o Flamengo em São Januário. Então, eu acho que teve um peso ser um clássico, demitir, talvez trazer um cara, dar um gás novo. Eu acho que o Vasco não vai trazer esse cara, porque o jogo é sábado, não tem o que fazer. Vai ao auxiliar do auxiliar. Vai ao auxiliar do auxiliar. Já era o auxiliar. Eu acho que isso Quem é o auxiliar fixo do Vasco? Era o Ramon. Casimiro. Vamos ver o que aconteceu nesse jogo, Cazé. Para preservar o Ramon, Fernanda. Vamos ver. Pode ser. Por preservar, mandar embora? Vamos ver porque é melhor você mandar embora um cara que tem um nome a zelar no clube, que sempre fez muito pelo clube, que é um ídolo do Vasco. Muita molecada não sabe, mas o Ramon é um ídolo sim do Vasco. E você deixar chegar um clássico, um time que está em crise. Acho que pode ter sido desse lado também. Vamos fazer o seguinte... uma péssima atuação do Pikachu ontem, né? O Bahia atropelou o Vasco. Os gols lá no primeiro tempo, o Vasco perde em um tempo só. Isso está sendo bem impressionante, ainda no comando do Ramon Menezes, que, como eu falei agora há pouco, já foi demitido, não é mais o treinador do Vasco. Mas vamos ver a história do jogo de ontem. Em Salvador, o trio elétrico do Bahia atropelou o trem-bala vascaíno logo no primeiro tempo. O tricolor baiano aproveitou todas as brechas deixadas, principalmente nas laterais. E se você aí acha que a tal lei do ex não existe, nas costas de Pikachu, Cleison cruzou e Rossi mandou para o gol. O atacante, que jogou pelo time carioca no ano passado, não comemorou. A lei do ex atacou novamente, dessa vez com Gilberto, que chutou forte para ampliar. Ainda no primeiro tempo, com uma incrível assistência de Pikachu, Cleison mandou no canto e fez o terceiro. Noite muito ruim para o lateral vascaíno. Final, Bahia 3, Vasco 0. Eu acho que a cobrança, ela, de certa maneira, ela tem sido exagerada, mas, ao mesmo tempo, nós, principalmente nesses dois jogos, nós estamos dando motivos para que essa cobrança seja forte, né? E você vestir e trabalhar num clube como o Vasco, você tem que estar preparado para tudo. Tá aí a sonora do Ramon, quando ainda era treinador do Vasco. Ele que acabou de ser demitido, não é mais o treinador do Vasco. A audiência está toda aqui, meninos, porque as pessoas querem saber que trelelê é esse, o Vasco agora sem treinador. Ô, Juninho Pernambucano. Putz, sabia. Pô, não queria falar hoje não, Fernando. Se puder passar a vez aí. Por quê? Porque é uma coisa de sentimento. Por quê? A gente sabe que por mais que esteja num momento difícil, talvez não tenha sido a melhor opção. Demitir, sempre, pra mim, não é a melhor opção nesse momento. Demitir, pra mim, não é a melhor opção nesse momento. Porque o cara ganha 3, 4, 5, é líder do brasileiro, aí presta. Perde 3, vive um momento conturbado, já não presta mais, vai ser demitido. E aí? É assim que funciona mesmo. Eu concordo com você, Julinho. Eu concordo. Ô, Casimiro, você na posição de vascaíno, vamos, hipoteticamente aqui, vamos fingir que você é o chefão lá no Vasco da Gama. Aconteceu a bordoada ontem, você vai dormir e você pensa, mando ele embora ou não? O que você faria? Então, Fernanda, é muito complicado, porque assim, é difícil você achar no Vasco alguém que não tem culpa, né? Acho que todo mundo é um pouco culpado.
O Ramon é um cara que tem um grande mérito do Vasco e do Ramon de justamente ter encontrado um cara que estava dentro do clube, que conhece o clube. A gente já falou isso várias vezes, né? Nesse tipo de situação, um clube com uma crise financeira, um clube que não consegue fazer uma grande contratação. Por exemplo, o Corinthians contratou o Thiago Nunes, que não é só o Thiago Nunes. É o Thiago Nunes, a comissão do Thiago Nunes. É muito caro, verdade, não deu certo, foi tudo. demitido. Tudo, é muito caro. O Vasco encontrou no Ramon uma solução. O Ramon começou o Brasileiro muito bem, o Vasco alcançou a liderança. Eu vinha falando aqui desde sempre, o time do Vasco não é para brigar na liderança, mas vale a alegria do torcedor. O torcedor tem o direito, ainda mais o torcedor que é tão machucado nos últimos anos, tem o direito de celebrar esse momento, apesar do Vasco, obviamente, que não iria figurar lá no topo. Então o Ramon permanece, só que o problema foi o que eu falei, Fernando. O Ramon, quando ele vem dar uma declaração dessa, que acha exagerado as críticas, ele está equivocado. Ontem ele mexeu muito mal no time. O Vasco vem de jogos ruins no Brasileiro, o Vasco vem de empates em casa, empatou com o Bragantino, o Vasco perde para o Atlético Goianiense, o Vasco foi eliminado pelo Botafogo em São Januário, e não foi uma eliminação que o Vasco trocou com o Botafogo, foi um grande jogo, foi um jogo horroroso. O Vasco não conseguiu jogar, o Botafogo também não, mas o Botafogo já tinha feito o resultado. O Botafogo não tinha nada a ver com a história. O Vasco não conseguiu propor jogo contra o Botafogo, o Vasco não conseguiu propor jogo contra o Atlético Mineiro, toma 7 gols em 2 primeiros tempos. É muito grave, Fernando. Então, assim, verdade. Demitiu quem dava para demitir, Fernandinho. Não tem o que fazer. O futebol brasileiro é isso. Não dá respaldo pro treinador? Não dá. Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Agora vai começar o rodízio de nomes, né? Exato. Quem e não serão tem opções os nomes boas. aí? Não tem. Então, eu tenho uma sugestão boa. 2. Quais? A primeira é um cara que conhece muito bem o Vasco, cara. Quem? Fala o seu próprio nome. Esse time aí era meu. Eu também acho. Abelão. Mas eu vou ficar em casa. Tá. Eu cansei. Eu queria dar a chance para outro cara que conhece muito bem o Vasco, tá ligado? Que fez um trabalho fantástico. Casinha já deve saber. Eu já sei. As iniciais A e V. Alberto Valentim. Sabe qual é o bom do Alberto? Ele vai... Olha só, pensa só. Olha essa estratégia maravilhosa que você mesmo sinalizou, ô Casimiro. Ele é muito e bom ele fez no Botafogo, comigo também, com o Thiago Franklin. Ele vai pegar o Vasco, ele vai botar na zona de rebaixamento e ele vai tirar. As últimas rodadas. Isso é ótimo, porque dá uma alegria, dá uma energizada na casa. Nas últimas rodadas você vai ficar feliz. Thiago Franklin, já passamos por isso é bom demais. Já. E o Cazé falou uma coisa sobre o trabalho do Ramon que me fez lembrar muito do Barroca no passado no Botafogo. O Botafogo chegou aos 27 pontos no primeiro turno com o Barroca, ganhou muitos jogos ali, sabe-se lá como. E na hora que as limitações do time elas ficaram muito evidentes, o que aconteceu, o Botafogo degringolou. O Barroca não tinha como tirar mais o famoso leite de pedra. E com o Ramon é a mesma coisa. Aí eu penso assim, qual técnico vai pegar o Vasco da Gama nessa situação e vai mudar? Você para pensar. Você não tem ali alguém que está ali dentro, como o caso do Botafogo com o Bruno Lazzaroni, já que você não tem um novo Ramon dentro do clube. Vai pegar o quê? O medalhão? O Vasco tem condições de pagar o medalhão hoje? E o Vasco não chamaria um cara interno do clube depois de demitir o Ramon? Um interno, exato. É apostar no que deu errado de novo. É porque assim, se você olhar, olha só, eu falei que o Ramon era o que dava para demitir, porque é o seguinte, se você olhar ontem, por exemplo, as opções do Vasco, o Vasco toma 1-0. Aí depois o Vasco toma 2. O terceiro gol foi aos 46, mas você já estava pensando no segundo tempo, né? Assim, cara, quem que o Vasco pode inventar no segundo tempo? Olha o banco do Vasco ontem para enfrentar o Bahia. Você tem o Alexander Lucão, que são 2 goleiros. Você tem o Caio Tenório, que é lateral. Você tem o Marcelo, que é zagueiro. O Ulisses e o Miranda, que são zagueiros. O Miranda, inclusive, entrou na lateral. O Miranda entra na lateral. Zagueiro. Chegou a entrar na lateral. Para você ver a situação do Vasco. Aí você tem o Neto Borges, o Carlinhos, o Gabriel Peck, o Catatal, o Ribamar e o Parede. Então, assim, Fernanda, você olha pro banco do Vasco, você não chega e fala assim, putz, esse cara aqui vai entrar e vai colocar fogo no jogo, vai fazer um salseiro. Não
tem opção. O Vasco não tem opção, mas foi o que cara. você falou, a culpa não é dele, mas também o Brasil é isso, tem que demitir, porque não tinha como ficar. Vamos falar, olha só, é só Cazé, dele, Fernando. eu não sei se você... A culpa também é dele. Também é, exatamente. Ó, o nome que poderia pegar o Vasco, eu falei dele agora sobre o Botafogo, que é o Barroca. Mas o Barroca acertou ontem a equipe do Vitória. Verdade. Então, assim, é um nome que está descartado no mercado. Alberto Valentim está livre. Eu falei, olha só, é um bom nome. Ó, os torcedores do Vasco brigaram entre si no aeroporto Tom Jobim. Esses torcedores não tiveram acesso aos jogadores. Em nota, a assessoria do aeroporto confirmou o confronto, sem danos aí ao patrimônio. Policiais militares reforçaram a segurança, tá aí essas imagens. Aí eu te pergunto, resolveu o quê essa truculência toda? Resolveu o quê pra quem? Mas eles chegaram a ver os jogadores saindo? Não chegaram a ver. Foram lá de ônibus, ficaram revoltados, se desentenderam. Começa sempre com um batendo boca com alguém, aí vira uma briga generalizada. Provavelmente porque ele queria que... um falou que o Ribamar não entrou no jogo, o outro falou que o Thales Magno estava mal. Você não fale assim do Thales Magno, aí começa. A gente sabe como é que funciona, Fernando. É verdade. Os nervos à flor da pele, o Vasco tomando 3-0 pro Bahia. O Bahia é mal pra caramba, viu? É porque assim, o protesto, cara, do torcedor, eu acho justo e válido. Não tendo violência. Igual o protesto que teve no Botafogo, no Newton Santos, que a torcida foi lá, fez valer sua voz. E é isso, o torcedor está no direito de protestar, o torcedor que é sócio, o torcedor que acompanha. O problema é sair uma pancadaria generalizada entre os torcedores. E assim, nada, o que eu falo é uma coisa. Só se quebraram. E o que eu falo é uma coisa. Aí vai uma pancadaria que sempre é num lugar público e sobra pra gente que não tem nada com isso. É o carro dos outros. Não perdeu patrimônio, o aeroporto falou. Mas dessa vez, em outras vezes você vê. Aí sobra pro carro de alguém. Alguém que tá passando que não tem nada com isso, com essas palhaçadas. Enfim, vamos falar do Botafogo? Tá escrito aqui, ô Thiago Franco, tá vendo a chuva lá fora? É porque o Botafogo venceu. Isso é uma palhaçada. Porque eu vou dizer aqui o que eu falei ontem, o que eu falei ontem aqui, Thiago Franco. Repita, por favor. Iríamos vencer. E o que aconteceu aí? Fala pra mim. Vencemos. Simples. Faz favor pra mim. Foi simples, Thiago. Foi simples. Botafogo, sofrido. Eu infartei 3 vezes aqui no segundo tempo. O pênalti eu tava no banheiro trancado. Aquela falta do Scarpa aos 48, eu fui pro banheiro também. Isso é normal, é minimamente normal. Eu comecei a live no meu canal ontem e não apertei o start. Falei 5 minutos sem startar a live, porque estava normal ontem, né? Nada fora do planejado. Tava tudo dentro do script botafoguense. Vamos ver o que aconteceu com esse jogo? Com essa vitória? Eu falei, ó. No Newton Santos, um jogo debaixo de chuva e muita tensão. O Botafogo entrou em campo sob pressão, sem vencer há 10 partidas e amargando a zona do rebaixamento. O primeiro tempo foi morno, mas toda a emoção ficou guardada para a segunda etapa. Com menos de 1 minuto, Pedro Raul abriu o placar após cruzamento de Kevin. Apenas 3 minutos depois, Caio Alexandre ampliou. O gol foi validado após a consulta com o VAR. Tudo lindo, torcedor do Botafogo feliz em casa, time ganhando, jogando bem, saindo da zona do rebaixamento. Mas aí... O Palmeiras cresceu no jogo e o William achou um gol aos 31 minutos. O fantasma de mais um empate surgiu pouco tempo depois do gol adversário. Pênalti para o Verdão. William foi para a cobrança, mas Diego Cavalieri, mantendo a tradição de bons goleiros botafoguenses, foi lá e pegou. Final, Botafogo 2, Palmeiras 1. O resultado tirou o Fogão da zona do rebaixamento. A vitória foi importante demais e fundamental para elevar os níveis de confiança da equipe. Por conta da nossa situação na tabela, acabou que um pouco de ansiedade, um pouquinho de falta de confiança acabou recuando bastante, mas é mérito de jogadores que se entregaram do início ao fim. Eu devo todo o mérito a eles. Bom, o Thiago Franklin falou agora há pouco sobre o retrospecto do Barroca em algum momento no Botafogo, que a gente ficou várias rodadas sem perder, ficamos lá nas cabeças e tal. Isso aconteceu no ano passado. Sabe por que isso aconteceu, Thiago Franklin? Porque o Pedro Certezas estava nos Estados Unidos, ficou quase um mês lá. Tem algumas outras situações, isso foi sinalizado pelo Casimiro, e eu comecei a reparar,
Ele falou, Fernando, conheço o Pedro há muito tempo e sempre que ele está fora do Rio de Janeiro, o Botafogo vence, vai bem, é campeão, alguma coisa assim. O Pedro mesmo, com aquele chapéu dele do Seu Madruga, não testemunha essas vitórias. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, cadê o Pedro Certezas? Vocês sabem? Fora do Rio, provavelmente. Rio de Janeiro, e aí a Fernanda Maia falou que eu dou azar pro Botafogo quando eu tô no Rio. Sabendo disso, tô aqui na exata divisa do estado do Rio de Janeiro e fecharam a estrada, me impedindo de voltar pro estado. Inacreditável, Fernanda Maia. Eu vou te processar, questão de tempo. Então aguarde o processo, Fernando. Tá bom? Aguarde. E eu vou voltar, o Botafogo vai vencer comigo no Rio. Um abraço, galera. Aqui, ó. O pessoal fechou a estrada, isso que eu te falo. Não libera ainda. Legal. Não libera. Sabe o que eu achei mais legal, não libera Fernanda? ainda, não libera. Tem a Copa do Brasil ainda. Eu acho que só termina em fevereiro de 21. Isso, deixa ele aí. Não, eu acho que é um carro prata. Esse mesmo. Tranca ele aí, deixa ele em São Paulo. Beijo. É assim que a gente resolve nossas tretas, Thiago Franklin. Pedro Certeza está em São Paulo e quis voltar hoje pro Rio. Fique em São Paulo, Pedro Certeza. Detalhe, estava em São Paulo, Botafogo pegou o adversário de onde? São Paulo. De São Paulo. Adversário que estava o quê? Invicto. É isso, é só tirar o Pedro. O que você ia falar, Felipe? Não, eu falei que a máscara do Pedro de Perfex, muito legal, né? Meteu um Perfex na cara e foi pra estrada ali reclamar, pô. Vamos falar desse jogo, Thiago Franklin, você que é o especialista do Botafogo. O Botafogo começou com uma entrega que eu não via há muito tempo. Isso me deixou muito feliz. Se tecnicamente é inferior ou não ao Palmeiras, que de coração eu não acho, tá? O Palmeiras é mais feio que a mão no bolso. Vocês vão falar que eu sou maluca, mas eu não acho que deva nada ao time do Palmeiras, tá? O banco é diferente, tá, mas os 11 ali, pra mim, tava ok. E uma entrega, Thiago Franklin, que eu não vi há muito tempo. Fernandinha, no primeiro tempo, se a gente pega o primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, e no segundo tempo, os primeiros 20 minutos, e a gente colocasse os 2 gols no primeiro tempo, teria sido o melhor momento do Botafogo na temporada. Time com linhas altas, o time com intensidade, o time buscando o jogo. O Honda fez uma partida monstruosa ontem como jogador avançado, criou as oportunidades, um jogador que deu dinâmica. Aí vem o Edmundo e fala que o Honda... Eu não sei qual jogo, o Edmundo deveria estar triste ontem com a derrota do Palmeiras, porque o Honda ele deu dinamismo para o time do Botafogo. Eu não vi nesse canal, eu vi no outro. Não, ele falou isso no programa dele depois, lá, depois, mais tarde. E o que aconteceu? O Lazzaroni identificou uma coisa muito interessante na fala dele, que a Natália colocou aqui. O Botafogo, ele na hora que tomou o primeiro gol, a equipe ficou com medo. Parece que ficou gelada. É outro empate que está vindo aí. O psicológico do time atrapalhou demais. As alterações do Bruno Lazzaroni, elas não surtiram nenhum efeito. O Calu, o posicionamento dele tem que ser revisto. Ele não tem como jogar mais como extremo. Não é o Calu de Chelsea, de Hertha, de seleção marfinense. É um jogador que tem que atuar como um centroavante ou um segundo atacante próximo ao gol, para evitar que ele tenha que correr, já que ele não consegue mais ter a movimentação de antes. A gente tem muitas carências no elenco, o Botafogo tem muitas carências, principalmente nas extremas. Ontem o Varley entrou, não sei como o Varley entrou em campo e quase entregou gols fazendo faltas bobas na entrada da área, mas aconteceu o que tinha que acontecer. O Botafogo venceu ontem de qualquer jeito. O Cavalieri, o lance do pênalti, na minha opinião, aquilo foi pé alto, não foi pênalti, aquilo ali foi uma solada, e solada, desde que eu me entendo por gente, aqui é uma jogada de 2 toques, e a vitória veio. Agora é pegar o Sport Recife, depois o Grêmio e depois o Goiás, uma sequência que dá para o Botafogo muito bem fazer uns 7 pontos. Dá para o Botafogo conseguir sair dessa zona, terminar o primeiro turno com os 22, 23 pontos, e no segundo turno conseguir fazer o que fez de desempenho. Porque se a gente pega, o Botafogo venceu o líder, quase venceu o vice-líder, que é o Flamengo, também, na acabou. última bola. Acabou. Oi? Acabou, só isso mesmo. Não, e venceu o Palmeiras, que está em terceiro. O jogo contra o Internacional foi uma partida de igual para igual, teve alguns lances
de arbitragem, polêmicos. O Botafogo não fez péssimas partidas no Brasileiro, à exceção de 2 ou 3. Mas é um time que está muito abaixo do que poderia estar em relação à pontuação. Olha só, você falou do Edmundo e eu vou mandar uma beijoca enorme para João Guilherme. Vocês conhecem, obviamente, narrador do canal. Um beijo para você, meu vizinho. Nos encontramos no elevador hoje mais cedo e ele falou que estaria aí na audiência. Uma beijoca para você, ele que tem 2 filhotes lindos, uma esposa maravilhosa, uma família linda. Um beijo para você, ele que está na audiência. Ô, Felipe, você também falou ontem que não concordou que aquilo ali foi pênalti. O Casé até discordou, disse que acha que foi uma solada, enfim, que aquilo é pênalti sim. Você também discordou que não foi. Mas você viu o Guilherme Foguete entrando no segundo tempo e arrasando com tudo? Ele pega um Botafogo horizontal, é impressionante, e transforma um Botafogo vertical. Porque se a gente às vezes tem um volume assim, ó, do time do Botafogo, vamos pensar em movimento, o Guilherme Santos faz isso aqui, ó. Porque o futebol tem um objetivo, que é o gol, né? O gol fica lá na ponta extrema, pensa nisso. E ele vai na busca disso, seja que tiver que trombar com alguém, qualidade técnica. Que cara incrível é Guilherme Santos. Eu não sei se você concorda comigo, Felipe. É muito bom jogador, né? Ele desfalcou o time durante um período aí, né? E o time sente a ausência dele. Ele tem potencial para ser titular. Ele já estava sendo escalado, às vezes, um pouquinho mais à frente ali, como homem de meio campo. Ele parece um mini Ribamar, né? Ele parece um pouco com o Ribamar do Vasco, mas joga muito bem, tem força, tem explosão. E que foi, Fernandinha? Eu acho ele parecido com o Ribamar. Você fala fisicamente. Ah, tá. Fisicamente. Ô, Big Boys, eu vou ter que falar. Tecnicamente, o Ribamar é muito melhor, né? Eu vou lá no Big Boys? Então vem comigo. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense. O Fluminense que está lá nas cabeças, sonhando com o Libertadores. Mas antes disso, eu quero saber, você aí que está acompanhando o SBT Esporte Rio, você quer participar do nosso concurso cultural Torcida Rede Economia e ganhar um vale compras de R$200? Você quer saber como? É muito fácil. Siga o @SBT-Rio, tudo no Twitter, tá? E o @SouRedeEconomia. Lembrando que Torcida Rede Economia e Rede Economia tem um Ezinho só, tá? Só uma letra E. Você vai mandar a sua foto pelo Twitter, mostrando todo o seu amor pelo seu time e vai marcar as hashtags. Hashtag SBT Esporte Rio, hashtag Torcida Rede Economia. A melhor vai ser escolhida pelo nosso time aqui e na segunda que vem a gente vai divulgar o ganhador, mas não se esqueça, você tem que marcar as hashtags, hashtag SBT Esporte Rio, hashtag Torcida Rede Economia e seguir os 2 perfis do SBT Rio e do Sou Rede Economia, tá? Esse concurso cultural é válido até essa quinta, até hoje, às 2 horas. Cadê a hora de São Cristóvão? Bota aqui na minha tela a hora de São Cristóvão. 1h32, você tem 28 minutos. Fiz bem essa conta? Sou de humanas, hein? Você tem 28 minutos para mandar a sua foto. Corre, porque é rapidinho e você pode ganhar. Segunda-feira a gente conta o resultado. R$200 na Rede Economia. É muita coisa, viu? Vamos falar do Flusão? O Flusão venceu o Goiás com direito a muita lei do ex. Cadê? Na Serrinha, Goiás e Fluminense fizeram um jogo bem movimentado e com muita lei do ex. Primeiro com Rafael Moura. Ele mandou no cantinho sem chances para o goleiro Muriel. Depois, Iago Felipe, ex-esmeraldino, deixou tudo igual no placar. No início da segunda etapa, Fred mandou de cabeça e colocou o Flusão na frente. Gol especial para o ídolo tricolor, que completa 300 jogos com a camisa do Fluminense. Após escanteio, bate e rebate na área, o Digão botou a mão na bola. Com auxílio do VAR, pênalti para os donos da casa. De novo com o ex, Rafael Moura, tudo igual na contagem. O empate durou pouco e Nenê fez o terceiro dos cariocas. Após cruzamentos de Danilo Barcelos, Digão tentou uma vez. Na segunda tentativa, o 4º gol. Final, Fluminense 4, Goiás na lanterna 2. Agora, olha que interessante, Thiago Franklin. A gente polemizou muito o surto que aconteceu no Flamengo, e não para menos, naturalmente. E aí, como jogava uma Libertadores, foi no momento de Libertadores, ficou tudo muito importantizado, entre aspas, né, em relação ao que aconteceu com o Flamengo, as baixas que ele teve e tudo mais. O Fluminense está a 3 jogos
com problemas do surto que ele também teve. Foram 10 jogadores infectados e esses 10 não estavam ontem em campo, porque mesmo já estando ok, eles não tinham treinado direito. E o Fluminense passou por essa leva, essa onda do surto invicto. E a gente vê o torcedor tricolor, até mandar um abraço para o meu amigo Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, o maior canal no YouTube do Fluminense. A gente vê o torcedor reclamando do desempenho do clube, do time do Fluminense, que não joga bem, tem vencido, entra naquilo do Ramon, entra naquilo do Barroca ano passado, que joga bem, mas não convence. Mas o Fluminense tem criado uma gordura. E nesse momento que você falou realmente das partidas, em que o elenco já está mais enfraquecido, e é um elenco enfraquecido e com muitos jogadores lentos. Hoje, por exemplo, você tem um contra-ataque com Fred e Nenê. Já que você não tem o Wellington Silva em determinados momentos, você tem alguns jogadores como o Fernando Pacheco, que caiu muito de rendimento. Então o Fluminense é uma equipe que ficou envelhecida e um pouco mais lenta, mas tem ganho os jogos. Por quê? Às vezes a bola cai no pé do Fred e o Fred decide um jogo. Cai no Nenê com uma bola parada, decide um jogo. O Fluminense eu acho que não briga por Libertadores, vai brigar por Copa Sul-Americana para fazer o Campeonato Brasileiro seguro, mas acho que é dentro daquilo que o torcedor espera. Acredito, e até mesmo pelo que eu vejo dos tricolores, nenhum deles espera que o Fluminense brigue pelo G6, G7, espera sim que a equipe fique ali no meio da tabela e, se der para beliscar uma Sul-Americana, está de bom tamanho, mas faz um Campeonato Brasileiro bem seguro dentro das limitações. Ô Casimiro, a torcida reclamou muito que quando o Odair está à frente do placar, ele recua muito o time. Ele mesmo falou que ele não pede para eles recuarem, né? E, enfim, que isso acontece. Mas aí a gente, às vezes, como torcedor, esquece, né? Que o cara já tem um elenco limitado, um time limitado, né? Os 11 ali, com 10 problemas de Covid, com 10 jogadores importantes no elenco, e ainda uma hora tem que mexer. Quer dizer, você já está com 10 a menos e você ainda tem que mexer o que não é já o teu principal. Ou seja, você precisa de um recurso que é o banco que você provavelmente não tem à sua altura. Aí você nem quer recuar, mas as características dos jogadores que estão ali para entrar são assim. A torcida do Fluminense tem um pé atrás com o Odair ainda, né? Eu estava, inclusive, vendo um grupo aqui de amigos meus, vendo se tem alguma notícia. E um amigo meu falou, cara, se falasse ontem que o Odair foi demitido, eu ia acreditar mais do que o Ramon sendo demitido. Então, assim, essa era a corda bamba que o Odair estava vivendo. É verdade. Apesar de estar entregando bons resultados com o Fluminense. São esses jogos aí que você tem que pontuar, cara. E o Fluminense tem pontuado, não tem dado mole. Eu volto a repetir, os 3 pontos de hoje são os mesmos 3 pontos da 35ª rodada, que é aquele desespero. Então, o Fluminense tem um time que é limitado, sim. Dá para tirar mais, às vezes, em alguns jogos? Dá. Mas o Odair vem fazendo um trabalho, cara, satisfatório. Não tem ninguém jogando bem pra caramba, Fernando. Ontem o Galo, que é o time do momento, perdeu pro Fortaleza. Não tem. Ninguém vai ser regular. Qual que é o time do momento? É o Flamengo, que tava mal há 2 semanas atrás. O Rogério tava aqui chateado. A gente tava zoando ele. Mas ele tá feliz e vai beber água agora. Vocês também vão beber. São 2 litros por dia. Não quero beber nada. Quando voltar, eu vou contar. Vou falar de seleção brasileira. E o Neymar, que tá aqui... Pode ser dúvida. É dúvida ou pode ser dúvida? Fala pra mim, Natália. É dúvida. Dor nas costas. Neymar. Cadê? Vou beber água e já volto. Nesses tempos de pandemia, tem muita gente precisando de um plano B, não é mesmo? Se esse é o seu caso, olha esse recado do Senac RJ. Com o meu plano B, o Senac RJ conseguiu levar para o formato digital a metodologia Aprender Fazendo, que forma alunos mais preparados e seguros para trabalhar. As aulas são ao vivo, com mais interação e atividades práticas, e com um time de instrutores do Senac RJ. Profissionais experientes que atuam na atividade que ensinam e que estão acostumados a dar show em sala de aula. Novos tempos pedem novas ideias. Acesse rj.senac.br e veja os cursos disponíveis. Com o meu plano B, o Senac RJ inovou mesmo. Você pode até assistir uma aula online grátis para experimentar. Aproveita! É só acessar rj.senac.br. É muito fácil, anota aí. rj.senac.br.
neymar.senac.br. Muito bem, vamos falar da seleção. Olha só, com dores nas costas, o Neymar virou dúvida para o jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias. A gente vai ver agora as notícias da seleção. Para aguentar o peso, trabalho duro. Defender a seleção brasileira exige equilíbrio e esforço máximo. Sob os olhos do técnico Tite, os jogadores sabem que tem pouco tempo para agradar o chefe. Penso em trabalhar para poder estar presente em todas as convocatórias e poder ajudar a seleção a cada partida. E, claro, com o objetivo final de estar na Copa do Mundo, de poder fazer com que a gente tenha uma equipe muito competitiva, com ambições de poder vencer. Richarlison fez um trabalho físico com bola pela manhã, observado pelo médico Rodrigo Lasmar e pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki. O atacante chegou no domingo com dores no tornozelo esquerdo e só nesta quarta-feira pôde ir a campo. De tarde, ele já esteve com todos, mas, de repente, as dores nas costas de Neymar durante o aquecimento viraram o problema. O camisa 10 brasileiro conversou com os médicos, tentou voltar ao treino. Acabou poupado e virou dúvida para enfrentar a Bolívia. Essas próximas 24 horas serão muito importantes para ver como que ele vai se recuperar. Então, uma nova avaliação será feita antes do treino e aí nós teremos uma ideia um pouco melhor. A confirmação da equipe só deve acontecer no dia do jogo. Casimiro. Penso, hein? Poxa, toda hora? Casimiro, toda vez que a gente acha que tá bem, que tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, assim que zumba, aparece uma nova. É complicado, cara. Momento, foi o que eu falei, cara. A seleção nunca esteve tão desprestigiada. Nunca se falou tão pouco da seleção brasileira de futebol quanto ser falado. O Brasil joga amanhã e não tem expectativa alguma do torcedor. E não é amistoso, né, Casé? É eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo que vale muito, que provavelmente o Brasil vai ganhar, o Brasil vai para a Copa do Mundo, o Brasil nunca deixou de ir. E que talvez, nesse momento de baixa, nesse momento de que você não tem um holofote tão virado para o Brasil, você consegue ter essa tranquilidade, essa paz, essa falta de holofote mesmo, essa falta de bajulação para a seleção e você poder encontrar tranquilidade para trabalhar com mais calma, ser aquele oba-oba de família, de amigo, de todo mundo. Aí você tem no seu melhor jogador uma lesão, aí você começa, será que vai jogar? Não vai ser poupado. E aí, se já não tinha o brilho do jogo da seleção brasileira, pela seleção estar num momento ruim, sem o Neymar, fica pior ainda. E no Quer dizer, momento você vê que para alguns Neymar, é até bom, né? Tem gente que não gosta de Neymar. Num momento bom do Neymar, que ele foi finalista da Champions League, que ele superou as críticas, né? Calou muita gente, não foi campeão, porque faz parte, o Bayern é um timaço, mas talvez no melhor momento, depois dessa fase conturbada de lesão, de escândalo, né? Então o Neymar estava bem, uma pena, tomara que ele jogue, né? Tem mais, sim, tem hoje o dia inteiro para ele se recuperar e ainda tem amanhã, até mandar a lista lá dos convocados, ele ainda pode se recuperar. Ainda não está confirmada a ausência dele, ele é dúvida. Eu vou chamar agora um recado muito legal e a gente volta daqui a pouco, mas antes disso, pega esse recado que agora é a hora do Se Liga na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Você é daqueles que tem medo de ir ao dentista? Gente, não é para ter medo, não. É para ter orgulho de uma profissão tão importante para a nossa saúde. Comigo aqui hoje no estúdio está a dentista Thaís Feres, coordenadora das unidades móveis OdontoSesc. Thaís, bem-vinda ao programa, tudo bem? Muito obrigada, Isabela, tudo ótimo. Queria que você começasse explicando um pouquinho o que é o OdontoSesc. Eu conheço o projeto, é super bacana, mas para quem não conhece, fala um pouco. O projeto OdontoSesc, ele surgiu no Departamento Nacional e depois... no ano seguinte veio para o Departamento Regional do Rio. É um projeto que leva unidades móveis de odontologia para as comunidades que não têm acesso a esse tratamento. É um tratamento gratuito e vai lá justamente para quem não consegue chegar ao dentista. Chega onde ninguém mais chega. Isso. Agora, por que muita gente ainda tem medo de dentista, hein? O que você acha? Olha, eu acho que em parte é culpa do dentista também, né? Eu acho que durante muito tempo tinha essa visão de, nossa, vamos fazer uma coisa muito difícil e muito dolorosa.
Hoje em dia não é mais assim, né? Só que aquele medo, ele vai passando de geração em geração. Então, fica... É mais demorado a gente desfazer esse temor que hoje em dia não tem mais motivo, né? Agora, por que é tão importante cuidar da saúde bucal? A boca é a grande ferramenta de expressão do ser humano, né? Através do choro, da fala, do sorriso, né? Então, além de todas as funções vitais para o ser humano, ainda tem como ele se comunica com o mundo, né? E também como se alimenta. Sim. Isso que eu ia até te perguntar. A alimentação saudável, ela influencia na saúde da boca? Completamente, completamente. Uma alimentação rica em fibra, ela dificulta o aparecimento de cáries, né, de câncer bucal, né, evitar consumo exagerado de álcool, de alimentação com muito açúcar, também contribui na saúde. Não só física geral, mas na bucal também, né? A gente pode pensar na cárie, que é a doença mais comum que a gente conhece, que ela, um dos fatores dela primordiais é a alimentação, né? É o tipo de alimentação que você tem, aliado à falta de higienização, ela é causada por isso. Então, quais cuidados básicos a gente tem que ter diariamente para evitar cárie e outros problemas? Sim. Escovação, prestar muita atenção no tipo de escova que se usa, né? Escova de cerda macia, reta de preferência. Quando a escova começa a abrir, já é hora de jogar fora. Nossa, a gente vê aquelas assim esganadas às vezes. Mastiga a escova, não, nada disso, né? Começou a abrir, lixo, né? Tem que lembrar muito de, após a escovação, lavar bem a escova para não deixar aquele resíduozinho da escovação ou do creme dental ali, porque aquilo causa fungo ali, então você acaba piorando a situação. Uso do fio ou fita dental, né? Porque são eles que retiram aquele resíduo entre um dente e outro, onde a escova não alcança. Agora, uma dúvida. Antes ou depois de escovar o dente, o fio dental? Antes. Antes da escovação. Eu fazia errado. Quer dizer, errado. Eu acho que muita gente faz, mas a minha dentista já falou, não, é antes da escovação, não depois. É isso aí. Que doideira. Mas é importante usar. Porque, faz de qualquer maneira. Não, mas já escovei. Tem que usar. Tá, e quando que a gente deve ir ao dentista? Depende da condição de saúde bucal de cada pessoa, né? O dentista vai avaliar isso, né? Tem pessoas que têm muita propensão a cárie ou doença periodontal e, ao contrário, também acontece. Tem muita gente com a saúde bucal ótima, que entende as medidas diárias de cuidado e a gente pode aumentar um pouco esse espaço. Isso. Perfeito, mas é isso, tem que ficar ligada na saúde da boca, né? É isso aí, claro. Olha, adorei sua presença aqui hoje, aprendi muito, viu, Thaís? Muito obrigada. Obrigada a você. Por hoje é só, até o próximo, se liga na gente. Tchau, pessoal. Muito bem, cadê meus amigos? Cadê? Coloca eles na tela. Pode subir a música de tchau, porque eles falam tanto. A gente tem 2 minutos, mas vocês vão falar tudo nesse tempo todo. Ô, Felipe, qual é a sua última? Cara, o Flamengo jogou muito bem, 3-0, né? O Domi tentando conquistar ainda mais a torcida. Um jogo importante contra o Vasco aí em São Januário. Se ganhar do Vasco, acho que conquista de vez aí, mesmo aqueles que criticavam. Dizer que hoje lancei vídeo novo no canal do YouTube. Tá lá as notas dos jogadores do Flamengo na voz de Jorge Perdigeiro, com comentários de Mitel Cunha. Muito bem. Canal Felipe Ruggeri. Ruggeri com 2 Gs, Fernandinha. Isso, 2 Gs e I no final. E no final. O Thiago Franklin, que também tem um canal bombadíssimo, o canal do TF. Muito obrigada pela sua participação, viu, meu amigo? Volte sempre, suas considerações finais. Valeu, Fernandinha, valeu, Ruggeri, valeu, Cazé, valeu, galera do SBT. Então, entre lá no canal, 2 horas da tarde, tem um vídeo falando sobre SA, rapaz, tem aí, vai vir uma nota do Botafogo falando sobre SA, essa nota não será dos sonhos dos torcedores botafoguenses. E eu falo uma coisa para meus amigos atleticanos, diferença de 12 pontos. Aguardem, olhem no retrovisor, estamos chegando. E 6 pontos para o G6.
Eu vejo o Atlético. 3 rodadas a gente já tá lá na Libertadores pra passar aqui no SBT. Vou mandar um beijo, falar em Botafogo, pro Isaac, que tá fazendo 1 aninho hoje. O pequeno botafoguense, o sobrinho da Rosa. Um beijo, a babá da minha filha. Ô, Isaac, um beijo pra você. Casimiro, qual é a sua última? A minha última é que agora vamos ver aí, né, Fernanda, qual vai ser o próximo treinador do Vasco. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco tá necessitado de um técnico experiente, que mude o padrão de jogo do Vasco. É complicado. O Ramon foi refém do próprio sucesso, Fernanda Maia. Botou o Vasco num patamar que talvez nenhum outro técnico colocaria. A torcida exigiu demais e chegou a conta, pagou a conta. Complicado. E olha o ponto que a gente chega no futebol brasileiro, né? Um time que tava catando caco, o Ramon resolveu. Aí ele, só porque ele foi bem, um período que ele ia mal, aí ele tá pagando pelo próprio sucesso. Que coisa, né? Mas não tem nada não, tá? Amanhã a gente conta aqui quem são esses nomes que podem entrar no Vasco, ou quem sabe já um treinador, porque o Ramon não é mais treinador do Vasco. E a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau! Tudo certo!